Alô, 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 som, testando áudio. Fala galera, tudo bem? Começamos mais uma live hoje de cirurgia. Boa noite, galera. Quem está ouvindo, por favor, me dá uma confirmação aí para não ficar falando sozinho. Estão ouvindo bem? Oh, beleza, beleza, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live de cirurgia. Hoje a gente vai fazer um tema extra, na verdade, né? Normalmente a gente está fazendo no sábado à noite. Agora resolvi fazer uma extra hoje, quarta-feira, estou saindo agora aí dos compromissos, consultório, hospital, e respondendo a pedidos. A gente fez uma enquete aí ontem, né? Resolvi fazer de surpresa. É, E aí o pessoal quis ter a live de todo jeito, né? E também achou melhor fazer o tema de colecistite aguda e colangite, né? Que a gente tem dentro ainda do nosso capítulo de abdômen agudo, do abdômen agudo inflamatório. A opinião aí, o pessoal quer fazer quarta, melhor. Então eu estou pensando nas possibilidades, né? Outros já me falam que preferem sábado, que ainda estão saindo da aula, estão saindo do plantão. Não tem como agradar todo mundo, né? Mas eu espero que eu tenho deixado aí por um tempo aí no próprio Stories e eventualmente até lá no canal do YouTube. Então quem não entrou lá ainda, tem que entrar lá no canal do YouTube, procura lá Dr. Fábio Colagrossi, já tem bastante material lá para vocês, e as nossas lives de conteúdo também, prévias, e também as nossas lives de técnicas de estudo, tá tudo lá para vocês. Então o material é o que não falta, né? Então, olha aí, galera chegando aí também, pessoal do Brasil todo. Um abraço aí, Dr. Fabrício. Então, tô vendo que o pessoal chegando. Vamos começar então, pessoal, que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Tá? Então a gente vai falar sobre a colecistite aguda e a colangite. Então a gente está dentro do capítulo de abdômen agudo inflamatório. Tá? Então, para a gente começar a falar de colecistite aguda e colangite, a gente tem que começar a falar primeiro dos cálculos. Né? Então, peraí, acho que eu vou tirar os comentários aqui, o pessoal sempre me pede, né? Depois a gente volta a falar no final, senão vocês ficam dispersos, tá? Só um pouquinho aí, vamos tirar os comentários. Pronto, voltando aqui então. Então, começando a nossa live de hoje, colecistite aguda e colangite dentro do capítulo de abdômen agudo inflamatório. Tá? Então, a gente vai começar primeiro a pensar no cálculo da vesícula biliar, né? Porque a grande maioria dos problemas são relacionados à litíase. Tá? Então você vai ter uma colelitíase que pode levar a uma colecistite. Então não vamos confundir os conceitos. Tá? Isso aí é fácil. A colelitíase é a presença da pedra na vesícula. Colecistite aguda é uma inflamação aguda da vesícula biliar, normalmente causado pela pedra. Tá? Agora, quando esse cálculo ele passa para dentro do colédoco da via biliar, aí você vai ter uma coledocolitíase. Quando você tem uma infecção dentro das vias biliares, normalmente associado à obstrução, aí a gente tem uma colangite aguda. Tá? Quando o indivíduo só tem uma cólica que melhora, que passa sozinho, a gente chama isso de cólica biliar. Tá? Então, cuidado com os termos, não vai se confundir aí. Tá? Então, primeiro, como é que é a formação desse cálculo? Você lembra? Lá? Então, existe a bile, é formada por várias substâncias. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula é só um órgão de armazenamento. É importante explicar isso para o paciente. Ele vai viver sem vesícula. Né? Então, o fígado vai se adaptar e vai produzir a quantidade de bile que ele necessita. Né? Agora, dentro da bile, você tem uma série de substâncias. Você tem as próprias bilirrubinas, você tem os sais biliares, você tem o colesterol, você tem os fosfolipídios, né? Principalmente a famosa lecitina. Você tem água, você tem eletrólitos, uma série de substâncias dentro da bile. Então, algumas delas, como por exemplo a bilirrubina, vai ser excretada por ali. Os sais biliares você vai ter uma função importante na digestão das gorduras, na emulsificação das gorduras no intestino. Então, a bile é um componente aí com vários solutos. Agora, esses solutos, eles estão em equilíbrio entre eles. Imagina uma mistura aí, um líquido com vários solutos dentro. Tá? Então você tem principalmente os sais biliares, o colesterol e o fosfolipídio, que é a lecitina.
Então tem lá no livro até um triângulozinho, chama Triângulo de Admirand-Small. Nesse triângulozinho você tem ali o equilíbrio entre eles. Quando um desses solutos ele cresce em relação aos demais, ele sai do equilíbrio. E aí o que acontece com aquele soluto? Ele precipita. É igual a formação de uma pérolazinha dentro da ostra. Começa com um grãozinho de areia que precipita e depois ele vai acumulando aquela estrutura sólida ao redor dele até formar o cálculo. Normalmente, nós temos problemas com o colesterol. São os chamados cálculos brancos ou cálculos claros. São os cálculos de colesterol, que são bem comuns, são os mais comuns aí dos pacientes adultos. Tá? Agora, existem também os cálculos chamados cálculos relacionados à bilirrubina. São os cálculos pretos. Quem é que faz esse cálculo preto? É quem tem hemólise. Então o indivíduo tem muita destruição de hemácia, vai chegar muita bilirrubina para ser conjugada no fígado, vai ser excretada na bile e você pode ter um excesso desse soluto que vai precipitar. São os cálculos pretos, mais comuns em crianças com história de hemólise. Tá? E você tem também, mais raramente, os chamados cálculos marrons. O que são esses cálculos marrons? São cálculos normalmente primários do colédoco, não da vesícula, e relacionados a quadros de infecção. Então você tem ali um refluxo de bactérias do intestino para dentro da via biliar, paciente que tem anastomose biliodigestiva, paciente que tem papilotomia endoscópica prévia, ele pode ter um processo infeccioso, pode ter uma colestase na via biliar e formar os cálculos marrons. Então isso só para a gente lembrar um pouquinho. E lembra quem que é o paciente que tinha o fator de risco? Quais os fatores de risco para o cálculo de colesterol? Lembra dos famosos 4 Fs? Letrinha F, né? Quais são os 4 Fs? Lembra? Female, mulher. O que mais? Você tem obesidade, que é o fat. Você tem em torno de 40 anos de idade, que é o forte. E você tem a multípara, que é o fertility. Então você tem os 4 Fs. Mulher, sobrepeso, obesidade, perto dos 40 anos ou mais, multípara. Pode ter um outro F aí de história familiar também, tá? Mas não é regra geral. Você tem aí pacientes de 20 anos, de 15 anos, com cálculo na vesícula de colesterol, pacientes mais velhos, mas é muito mais comum em mulher do que em homem, é muito mais comum em pacientes multípara do que no lípara. Então essa seria aí a epidemiologia do cálculo. Tá? E esse paciente, ele não tem abdômen agudo, ele pode ter uma cólica biliar, quando ele come fritura, comida gordurosa, a vesícula contrai, né? Ele comeu lá um molho com creme de leite, a vesícula vai lá e contrai. E aí tem dor. Só que aí passa sozinho, ou ele toma um antiespasmódico e melhora. Então não é abdômen agudo, porque não vai precisar de uma intervenção. Tá? Então esse indivíduo que tem pedra, que tem sintomas, ele vai ser operado. O tratamento, não tem tratamento clínico para pedra na vesícula, ainda não inventaram, né? Senão o cirurgião estava ferrado aí, estava morto de fome, né? Brincadeiras à parte, mas não tem tratamento clínico. Então o paciente que tem sintoma tem que operar. É videocolecistectomia eletiva, programada. Tá? E mesmo os assintomáticos a gente opera quase todos, porque se tiver cálculo muito pequeno, se tiver microcálculo, tem risco de descer para o colédoco. Pode causar colédocolitias e pancreatite. Lembra da aula lá de pancreatite. Cálculo muito grande aumenta a chance de câncer de vesícula e aumenta a chance de obstruir a saída da vesícula no infundíbulo, né, que é causar uma colecistite aguda. Então, a gente vai acabar acompanhando os pacientes mais com cálculos intermediários, nem grande nem pequeno, e totalmente assintomáticos. E pensar na idade também. Paciente muito jovem, é melhor operar. Ele tem a vida toda pela frente para fazer uma complicação. Então, paciente imunossuprimido, paciente diabético que pode ter complicação grave, a gente vai ver aqui, como a colecistite enfisematosa, melhor operar. Então, raramente a gente não opera esses pacientes. Agora, o que é o mais importante, o foco da nossa aula aqui? É uma das complicações, que é a chamada colecistite aguda. Então, agora que você entendeu a formação do cálculo, o que é a colecistite aguda? É a inflamação aguda da vesícula biliar, normalmente causada por cálculo. Um cálculo grande, intermediário, que obstrui a saída da vesícula. Então, ele obstrui o infundíbulo, ele obstrui o cístico, ele não vai para o colédoco. Obstruindo a saída da vesícula, a mucosa da vesícula começa a secretar ali um líquido na mucosa, ele não consegue drenar, então a vesícula vai distendendo, até que ela leva a uma isquemia da sua parede.
Ela pode necrosar, pode perfurar. Normalmente é um processo lento, gradual. O indivíduo imunocompetente bloqueia o processo. Então o epíplon vai lá e bloqueia. Você tem o intestino, o duodeno, o cólon. Então a pessoa muitas vezes nem tem muita dor porque ele é imunocompetente. Ele pode ter vários episódios de crise de colestite aguda. Mas nessa crise ele pode ter complicação muito grave. Então você entende que a maioria dos casos é causado por cálculo. Colecistite aguda litiásica, cálculo grande, cálculo moderado, não é microcálculo não. Agora, existe também a colecistite aguda sem cálculo, que é mais rara. Então, aí menos em torno de uns 5% dos casos. É a chamada colecistite alitiásica. Então, aí você tem uma especulação. Por que isso acontece sem cálculo? Normalmente são situações em que o indivíduo está muito grave, está com alguma situação com baixo débito, ele leva a uma isquemia da vesícula. Um paciente entubado, com TCE, com droga vasoativa, um paciente com nutrição parenteral prolongada, que a vesícula, paciente em jejum, a vesícula distende muito. Pacientes em diálise, renais crônicos, normalmente são pacientes entubados no CTI. Ele pode ter uma isquemia da vesícula sem cálculo. Então, o tratamento vai ser semelhante, mas a clínica vai ser semelhante, mas a imagem não. Então, existe a colecistite alitiásica. Então, como é que vai se apresentar esse paciente? Qual é a clínica da colecistite? O diagnóstico é muito tranquilo do ponto de vista clínico. Tem aquela dor que vai se localizar no hipocôndrio direito, aquele abdômen agudo inflamatório. Pode começar uma dor epigástrica mal definida, tipo visceral, com náuseas e vômitos. Localiza no hipocôndrio direito. O indivíduo pode ter febre, ele pode fazer leucocitose. E no exame físico você tem o famoso sinal de Murphy. Lembra do sinal de Murphy? Você vai fazer a compressão no hipocôndrio direito, na região do ponto cístico, e vai pedir para o paciente inspirar profundamente. Ele não consegue. Ele interrompe a inspiração. Então, o que é o sinal de Murphy? É a interrupção da inspiração durante a compressão do hipocôndrio direito. É um sinal indireto de peritonite localizada, tá? Então, você pode ter até uma descompressão brusca positiva ali no local, mas o Murphy é clássico de colecistite aguda. Cólica biliar simples não tem Murphy. Coledocolitíase não tem Murphy. Então, pensa bem, sinal de Murphy positivo, colecistite aguda. E aí, o nosso exame principal vai ser o ultrassom. O ultrassom é o melhor exame para ver a vesícula, pessoal? Melhor que a tomografia, melhor que a ressonância, o ultrassom é excelente. Então, o que você vai ver no ultrassom clássico de colecistite aguda? Você vai ter o paciente com um cálculo que está impactado lá no infundíbulo, ele está preso, ele está imóvel. Então, o ultrassonografista bom, aquele que faz direitinho o exame, ele vai mudar o paciente de decúbito para ver se o cálculo se mexe. Se o cálculo está fixo no infundíbulo, sinal de colecistite. Além disso, a parede da vesícula vai estar espessada. Então, guarda aí, acima de 4 milímetros. Não vai confundir com no apendicite, que no apêndice eram 6 milímetros. Aqui são 4 milímetros. Você pode ver líquido ao redor da vesícula, chamado líquido perivesicular. Você pode ver uma coleção já formando um abscesso naquela região, o bloqueio ali das alças intestinais e do grande aumento. Então, principalmente, cálculo impactado imóvel, espessamento da parede da vesícula e líquido perivesicular. Do ponto de vista laboratorial, você espera uma leucocitose, muitas vezes com desvio à esquerda. Pode subir um pouquinho TGO, TGP, fosfatase, gama. Agora, atenção, vou fazer uma pergunta para você, presta atenção. Você espera, é normal para você, é natural, que o paciente com colecistite aguda esteja com icterícia, amarelo? É natural para você? Você vai passar o caso para o seu preceptor lá e vai falar que ele estava ictérico e está tudo bem? Não, pensa. Para estar ictérico, o que é que tem que estar obstruído? O que é que tem que estar entupido? É o colédoco, é a via biliar. Se o cálculo está na vesícula, não é para estar ictérico. Pensa comigo, a via biliar começa no fígado, ducto hepático direito e esquerdo, eles vão se unir, formar o ducto hepático comum, vai receber lateralmente o ducto cístico,
vai mudar o nome para colédoco e vai desembocar lá no duodeno, na segunda porção, na papila maior, junto com o ducto pancreático, o ducto de Wirsum. Então, quem dá icterícia é obstrução do colédoco, é coledocolitise. A colecistite, onde é que estava o cálculo? No infundíbulo, no máximo no cístico. Então, não é normal, não é natural para você passar um caso de colecistite com icterícia sem se questionar, não pode. Existe essa associação? Existe, mas não é natural. Então pode ser que o paciente tenha dois problemas, que tenha passado um cálculo pequeno para o colédoco e depois um cálculo grande obstruiu a vesícula e fez coledocolitise com colecistite? Pode, é raro, mas pode, tudo pode. O mais provável não é isso. A principal causa de icterícia na colecistite é uma complicação. E essa gosta de cair em prova e essa o cirurgião não gosta de encontrar. Chama síndrome de Mirizi ou Mirizi. O que é o Mirizi? O Mirizi é uma situação em que você tem um processo inflamatório na vesícula, no infundíbulo. O processo inflamatório é tão grande que ele empurra, ele comprime o ducto hepático comum de fora para dentro. Então é uma compressão extrínseca do ducto hepático pela inflamação da vesícula. Então sempre que tiver colecistite aguda, tem Murphy positivo, vesícula espessada, cálculo impactado e também tem uma icterícia, cuidado. Isso pode ser uma síndrome de Mirizi. Por que eu digo cuidado? Porque a cirurgia vai ser muito mais difícil. A história natural desse paciente é colar a vesícula no ducto hepático e ele vai tentar expulsar o cálculo. Ele vai criar uma comunicação entre a vesícula e o ducto hepático. Ele vai criar uma fístula. O ducto cístico desaparece. Então, nesse paciente, o Mirizi grau 1 é aquele que só está empurrando sem fístula. O grau 2, 3, 4 já tem fístula. Então, na hora que você vai descolar a vesícula para tirar a vesícula, fica um buraco na via biliar, porque já está fistulizado. Então, você vai ter que lidar com isso na cirurgia. Ou vai ter que colocar um dreno de Kerr, vai ter que tentar cobrir aquele buraco, ou fazer uma anastomose biliodigestiva já com intestino em Y de Roux. Então isso é mais para tratamento cirúrgico do especialista. Mas o que eu quero que você saiba, você não pode errar, meus alunos não erram isso, tá? Não vem passar para mim caso na enfermaria de paciente com colecistite aguda e falar que está com icterícia e achar que é normal. Que eu vou perguntar lá, por que está ictérico? Tá? Tem que ter um motivo. Existem outros motivos? Existem. Pode ser um paciente séptico, né? Pela sepse ele está ictérico? Pode. Pode ter um abscesso hepático associado? Também pode. Mas a principal causa é síndrome de Mirizi, que é uma das complicações mais importantes. Tá? Então, agora que você já sabe o que é colecistite, já sabe a clínica, já sabe o ultrassom, o laboratório, já deu o diagnóstico, qual que é o tratamento? Como é que trata a colecistite? Você aí do internato, você na residência, chegou no seu plantão, o que você faz? Tá? Então, duas opções. Interna e opera imediatamente, ou interna, faz antibiótico e vamos esfriar o processo, entre aspas. E aí? Deixa para o outro dia, manda para o ambulatório. Vocês já ouviram essas condutas? Então, antigamente, essa conduta de esfriar o processo ela era aceitável. Hoje em dia, não. Tá? Então, você pode ter complicações nesses pacientes. Então, guarda aí. Colecistite aguda é igual a cirurgia. É igual a colecistectomia por vídeo de preferência. Tá? Tenta por vídeo sempre. Se não conseguiu, não tem problema. Converte e resolve o problema imediatamente. Não precisa operar esse paciente 3 horas da manhã. Não é igual uma úlcera perfurada, não é igual um baleado. Mas internou o paciente, deu o diagnóstico, já indica a cirurgia, já entra com antibiótico, já hidrata e já, no primeiro horário comercial, você já opera esse doente. Certo? Então, tem que operar. Quando? Assim que der. Né? O problema é que nos nossos hospitais você não tem vaga no centro cirúrgico, não tem vaga para internar, aí chega um baleado, passa na frente. Chega um esfaqueado, passa na frente. Chega uma úlcera perfurada, passa na frente. Esse indivíduo, você começa a fazer antibiótico, ele vai ficando 1 dia, 2, 3. Nesse caso, vai ficando cada vez mais difícil a cirurgia. Né? Por que no passado tinha uma turma que gostava de esfriar o processo? Qual que era o medo?
O medo é que aquelas aderências, aquele processo infeccioso, inflamatório, aquela deformidade, poderia causar dúvida na anatomia, poderia levar a lesão de via biliar iatrogênica, poderia aumentar a quantidade de sangramento. Então tinha gente que não gostava de mexer na fase aguda. Mas o que a gente sabe é que a fase subaguda, depois de 3 dias, 5 dias, 1 semana, aí vai ficando cada vez mais difícil. Mas mesmo assim vale a pena operar. Não vale a pena esfriar o processo para operar daqui 2, 3 meses, porque nesse período pode ter perfuração de vesícula, pode ter empiema, pode ter abscesso subfrênico, abscesso hepático, fístula da vesícula para o duodeno, formando ilho biliar, fístula para o ducto hepático no mirisi. Então, interna e opera assim que der. Então, o tratamento da colecistite aguda vai cair na prova, é cirurgia. Se você estiver no plantão, pode chamar o plantonista e falar, ó, vamos operar esse paciente aí que o tratamento é cirúrgico. Também é sacanagem, você não vai mandar esse paciente embora para ir para a fila, resolve logo o problema dele, certo? Então, lembrando que a gente tem esse tipo de tratamento. Agora, existe uma classificaçãozinha, né? Eu sei que vocês adoram classificações e epônimos, e na colecistite ela é útil porque ela pode te ajudar a definir uma condutazinha de exceção aí na colecistite, que é a chamada classificação de Tóquio. Já ouviu falar da classificação de Tóquio? Então a gente divide a colecistite em 3 graus. Tá? Então o Tóquio grau 1, que é uma colecistite leve, é aquele paciente que tem colecistite, tem Murphy ali, tem leucocitose, mas ele não tem complicação local, não tem abscesso, não tem fístula. Esse indivíduo não tem sepse, complicação sistêmica, problema respiratório. Não, é uma colecistite leve. Tratamento, interno e opera, ponto final. O grau 2, que é a chamada colecistite aguda moderada, você já tem complicações locais. Ou você tem um abscesso, um bloqueio com empiema, você pode ter aí uma comunicação com o duodeno, mas o indivíduo não está séptico, ele não tem complicações sistêmicas. A conduta é a mesma coisa, interna e opera. Agora, o Tóquio 3, que é aquele caso grave, que o indivíduo está séptico, ele pode estar hipotenso, chocado, insuficiência respiratória, entubado com droga vasoativa, você pode ficar com receio. Será que ele aguenta o processo até da anestesia geral para operar? Nesse caso, a gente pode fazer um tratamento intermediário. Não é que eu vou deixar de operar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma punção para drenar aquele pus de dentro da vesícula. E eu posso deixar um dreninho lá dentro. Ou fazer isso de forma cirúrgica, com uma mini cirurgia com anestesia local. Como é que a gente fala quando exterioriza um órgão? É uma ostomia. Então, na vesícula, é uma colicistostomia. Então, a gente pode, no hospital, aí não tem dreno, não tem sonda, pega uma sonda de Foley mesmo, abre a vesícula, tira aquele pus lá de dentro. Se tiver cálculo, tira, coloca uma sonda, insufla o balão, faz uma sutura em bolsa e põe para fora aquela sonda. Então, como se você estivesse drenando o abscesso, junto com o antibiótico. O indivíduo melhorou do quadro séptico, aí sim. Aí você, na mesma internação mesmo, vai lá e opera e faz a cirurgia de forma definitiva. Então, atenção, pacientes Tóquio 3, pacientes graves, sépticos, hipotensos, chocados, droga vasoativa, entubados, que você tem receio de operar porque ele está muito grave, faça primeiro a colicistostomia, antibiótico e opere em seguida. Tá? Qual antibiótico? Todo mundo pergunta. Gram-negativa anaeróbio. Aí vai depender do seu hospital, da sua rotina, da sua CCIH, da sua flora. Pode usar ciprofloxacina e metronidazol, pode usar ceftriaxona e metronidazol, tem lugar que usa amicacina e metronidazol. Então, vai depender do seu serviço, principalmente gram-negativo e anaeróbio, certo? Então, classificação de Tóquio gosta de cair na prova, principalmente esse grave, que você pode fazer uma colecistostomia, um quadro intermediário, certo? Então, pessoal, agora que a gente entendeu como que dá o diagnóstico, como faz o tratamento, vamos lembrar de algumas situações de complicações. Tá? Vocês já ouviram falar da chamada colecistite enfisematosa? Né? É um quadro em que você tem gás na parede da vesícula. Tá? Esse gás é sinal de infecção, é grave, necrose da vesícula. O que cai na prova? Homem diabético.
né? Colecistite em homem sempre é mais grave. Diabético é mais grave ainda. O diabético às vezes não tem dor, ele tem um quadro um pouco menos rico de sintomas. Tá? Então ele tem uma imunidade mais baixa. Então você fez um raio-x de abdômen, apareceu a vesícula desenhada com ar. Opa, colecistite enfisematosa, o tratamento é cirúrgico de emergência do mesmo jeito, tá? Outra complicação que você pode encontrar também, que é o famoso íleo biliar. Então, se você tiver um bloqueio da vesícula, principalmente do intestino, o duodeno vai colar ali naquela região, qual que é a tendência do seu organismo para resolver esse problema? Ele vai querer expulsar esse cálculo. Tá? Então, ele vai simplesmente causar uma fístula, uma comunicação entre a vesícula e o duodeno. Comunica. E aí esse cálculo passa para o duodeno, vai descendo pelo intestino, normalmente uma pedrona grande, 4, 5 centímetros, e ela acaba obstruindo o intestino, lá no final do íleo, né? Lá perto da válvula iliocecal. Então é uma causa de abdômen agudo obstrutivo. O indivíduo vai ter o quê? Vômito, parada de eliminação de gases e fezes, níveis hidroaéreos escalonados, empilhamento de moeda, tá? Quadro obstrutivo clássico. Tem uma tríadezinha do íleo biliar, chama tríade de Higler. O que é a tríade de Higler? É um quadro sindrômico de abdômen agudo obstrutivo. Faz um exame de imagem, normalmente uma tomografia, você vê o cálculo lá embaixo, quer dizer, um cálculo ectópico, um cálculo fora do lugar, e você vai ver até no raio-x simples de abdômen a presença de gás na via biliar. A gente chama isso de aerobilia. Por que tem aerobilia? Porque está comunicando o duodeno, que é uma víscera oca, com a vesícula. Então entra ar, desenha a árvore biliar dentro do fígado, um exame bonito de ver. Então tem aerobilia, tem obstrução intestinal, deve ser um íleo biliar. E como é que você vai conduzir esse paciente? Tratamento cirúrgico. Você vai tratar, a maioria dos serviços faz esse tratamento em 2 etapas. Primeiro você trata a obstrução intestinal, vai lá, abre a parte do intestino, tira o cálculo, fecha o intestino. Só. Deixa quieto a vesícula lá fistulizada para o duodeno. O paciente recuperou, foi para casa. Depois a gente marca uma cirurgia eletiva para fazer a colecistectomia. Sempre lembrando, está colado o duodeno, está fistulizado. Então na hora que você tirar a vesícula, vai ficar um furo, um buraco no duodeno. Então você vai ter que debridar as bordinhas e suturar. Então você vai ter que tratar a fístula duodenal. Isso pode dar vazamento, pode dar fístula grave. Duodeno é um órgão chatinho de dar ponto. Tá? Por isso que muitos pacientes, quando estão instáveis, quando estão graves, os serviços optam por fazer em 2 tempos. Primeiro trata a obstrução e depois, com o paciente bem estabilizado, você faz a cirurgia da vesícula para tratar a parte do íleo biliar. Certo? Então, essas são as principais complicações da colecistite aguda. Tá? Vamos falar um pouquinho de outra complicação do cálculo, que também é um abdômen agudo inflamatório, que é extremamente grave. É a chamada colangite aguda. Tá? Então, o que é colangite, pessoal? Colangite, lembra do conceito? Infecção nas vias biliares. Agora, pensa aqui comigo. Existe um fluxo que é um fluxo laminar. Então, o fígado vai produzindo bile e ele vai descendo pela via biliar até o duodeno. Então esse fluxo é contínuo. Se você tiver uma infecção ali, uma bactéria, a tendência é que ela seja drenada para o intestino. Então não é fácil ficar proliferando bactéria dentro da via biliar. Por quê? Porque existe um fluxo. Tá? Agora, para ter colangite, normalmente tem associado à infecção um quadro de obstrução. Então você tem alguma coisa obstruindo o colédoco, obstruindo a via biliar. Aí você vai ter uma bile estagnada. Ela vai ficar presa naquela região. Aí a bactéria perpetua. Então, colangite costuma ser infecção mais obstrução. Então, você entendendo isso, você já sabe como vai ser o tratamento. Então, o tratamento, normalmente, não adianta só dar antibiótico para o paciente. Você precisa também desobstruir a via biliar. Tá? Então, o que vai cair na prova para você? Existe uma clínica clássica da colangite que você, como médico, tem que saber, porque esse paciente tem alta mortalidade. Tá? Então, você tem que pegar no pronto-socorro, dar o diagnóstico rápido e já dar o tratamento, ou encaminhar para onde vai ser feito o tratamento. Tá? Então, o que é um quadro de colangite? É a famosa tríade de Charcot. Lembra da tríade de Charcot?
O indivíduo tem dor em hipocôndrio direito, icterícia, porque tem obstrução, e febre com calafrios, porque tem infecção. Então, dor em hipocôndrio direito, icterícia e febre com calafrios. Precisa ter a tríade de Charcot? Não, mas é clássico da colangite aguda. E existe uma situação da chamada colangite tóxica, que o indivíduo está muito mais grave, em que ele tem a chamada pêntade de Raynaud. Então, o que é a pêntade de Raynaud? É a tríade de Charcot mais choque séptico. Então, o que a gente vai associar à tríade de Charcot? Hipotensão e alteração do nível de consciência. Tá? Então, o indivíduo tem dor em hipocôndrio direito, tem febre com calafrio, tem icterícia, mais hipotensão arterial e alteração de nível de consciência, distúrbios neurológicos, por conta da sepse. Esse indivíduo tem altíssima mortalidade. Tá? Então, o que você vai fazer com esse indivíduo? É protocolo de sepse. Você já vai pegar acesso, já vai dar volume para esse paciente, colhe os exames, colhe cultura, entra com antibiótico de amplo espectro, chumbo grosso, e vamos procurar uma forma de desobstruir essa via biliar. Então a discussão que vai ter, as perguntas que podem aparecer para você, é sobre como desobstruir a via biliar. Aí sim. Agora, tem que desobstruir? Tem. Né? Então como é que eu posso desobstruir a via biliar? 3 formas. Ou pela endoscopia, então o endoscopista chega lá na papila, abre a papila, faz a papilotomia, entra e tira o cálculo. Ou se tiver um tumor obstruído, não precisa ser só cálculo, né? Qualquer obstrução por câncer de colédoco ou câncer de pâncreas, obstrução por uma estenose inflamatória, a obstrução por um corpo estranho, por uma verminose, por qualquer coisa que você pode pensar aí. Tá? Então, a CPRE ela vai tentar desobstruir, ou colocar uma prótese ou tirar o cálculo. Então, por via endoscópica é uma forma. Outra forma é por via percutânea, que é a famosa transparieto hepática. O radiologista intervencionista, ele punciona a via biliar dentro do fígado e drena para fora, coloca um dreninho para fora. Então você vai tirar aquele pus da via biliar também. Então ou tira por baixo pela papila para o duodeno, ou tira por cima através do fígado. E existe a forma clássica, que se você estiver lá no interior, não tem CPRE, não tem colangio transparieto hepática, o indivíduo está morrendo na sua frente, tem cirurgião. O que você faz? Opera, abre o colédoco, lava essa via biliar e coloca um dreno de Kerr. Coloca um dreno, que é aquele tubo T. Você também está drenando a via biliar para fora. Né? Desobstrui e coloca um dreno. Então, via endoscópica, que costuma ser a mais usada, a menos mórbida, via percutânea ou via cirúrgica. Então, mas o importante é lembrar, colangite é igual ao quê? Infecção mais obstrução da via biliar. Principal causa de obstrução, cálculo. Tratamento, antibiótico mais desobstrução. Antibiótico, mesma coisa, gram-negativo anaeróbico. Só que quando os pacientes são muito graves, é comum já entrar com carbapenêmico, já entrar com piperacilina tazobactam, varia muito de serviço para serviço. Sempre eu falo para vocês, se querem fazer prova em um lugar e passar naquele lugar, vocês têm que fazer um estudo geral de tudo? Tem. Acompanhe aí o material de vocês, o curso que vocês fazem. Leia a apostila, leia livro, faça questões, legal. Mas depois não esqueça de fazer um estudo direcionado para a sua prova. Senão você não vai passar. A chance de passar é menor. Por quê? Porque a competição é muito acirrada. Então você pode ter um lugar usa um antibiótico, no outro usa outro antibiótico e pode cair naquela prova rotina do serviço. E vai ter literatura para aquilo. Tá? Então tem lugar que vai fazer mais CPRE, vai fazer mais transparieto hepático. Então principalmente as grandes escolas. Então você pode ter rotinas de serviço. Isso serve para todas as doenças, para pancreatite, para colecistite, para qualquer tipo de infecção abdominal, para alguns protocolos de trauma. Então muito importante a gente conhecer as rotinas do serviço. Tá bom, pessoal? Então, o que eu queria falar para você aqui de uma forma rápida, uma live surpresa para vocês é: entendemos a formação dos cálculos biliares? Sim. Então a gente vai operar a maioria dos pacientes. Complicações principais, colecistite e colangite, que vem da coledocoletíase. Então lembra, colecistite aguda, sinal de Murphy, parede espessada, acima de 4 milímetros, cálculo impactado, tratamento cirúrgico. Posso fazer uma colecistostomia antes? No Tóquio 3.
Tá? Então, ultrassom é o principal exame. Complicação, mirisi, quando tiver icterícia associado, íleo biliar. Lembrar também da vesícula com paredes com gás, que é a chamada colestitinha enfisematosa. Então, é isso que mais cai na nossa prova. Colangite aguda, infecção na via biliar mais obstrução, normalmente por cálculo. Tríade de Charcot, pêntade de Raynaud. Então, você vai tratar como? Antibiótico mais desobstrução. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou abrir aqui para as perguntas de vocês. Eu sei aí que vocês estão loucos para comentar e para mandar dúvidas. Então, agora a gente tem aí pelo menos uns 10 a 15 minutinhos para tirar as nossas dúvidas, tá? Então, esse é um tema legal, né? Pensa bem, você está no hospital. Quantos pacientes com pedra na vesícula você já atendeu? Quantos pacientes você já entrou em cirurgia? Né? Então, isso vai cair na prova, é claro. Tá? Então, foco, isso aí é uma das coisas mais prevalentes. E só pensa de uma forma estratificada na doença, tá? E coloca isso como um caso clínico. É um tema bom para fazer caso clínico para vocês, tá bom? Então, agora podem mandar as dúvidas que eu vou tentar responder aqui. Vou ver se já tem aqui alguma pergunta. Então, mandem as dúvidas aí. Eu já estou vendo que tem gente do Brasil todo. Fico muito feliz com a participação de vocês. Encontrei o pessoal no Congresso de Cirurgia, foi muito legal, pessoal. Encontrei o pessoal de Rondônia, do Acre, do Rio Grande do Sul, de Ijuí, de Canoas, em Santa Catarina. Encontrei o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de Aracaju. Um abraço para todos vocês. Parabéns pela participação no Congresso, viu? Foi muito legal lá. A gente esteve na mesa de pancreatite, uma mesa bem legal sobre situações onde você não tem os protocolos, como essa, por exemplo. Se não tiver CPRE, faz o quê? Abre e põe um dreno de Kerr. O importante é resolver o problema, certo? Pessoal da Argentina aqui, legal. Um abraço aí para o pessoal aqui do Hard Work também. Boa noite a todos. Então, aqui eu tô. Obrigado pelos elogios aqui, pessoal. Primeira vez aqui, Victor Barreto, seja bem-vindo. Então a gente vai fazendo todos os sábados, esse sábado tem, tá? Então esse sábado a gente pode continuar no abdômen agudo inflamatório, para finalizar a gente pode falar de diverticulite aguda, tá? Então obrigado aqui, pessoal. Uso de ácido ursodeoxicólico aqui, ó, Camila, Ursacol, né? Então, pessoal, isso é, Camila, você é clínica querendo tirar a cirurgia do cirurgião, né? Não é para usar Ursacol para tratar pedra na vesícula. Ele não dissolve o cálculo, ele não resolve o problema, tá? O Ursacol tem indicação precisa. Então, olha só. Pedra na vesícula não é igual pedra no rim. Né? O urologista quebra a pedra para poder urinar e resolver. Se a gente quebrar a pedra, o que vai acontecer? Ela vai virar microcálculo e vai passar para o colédoco. Aí vai dar icterícia e vai dar pancreatite. Não queremos quebrar a pedra, tá? Ainda não tem um remédio que dissolve a pedra. Para que usa o ácido ursodeoxicólico? Usa quando você tem já uma obstrução crônica da via biliar, uma estenose, uma colangite esclerosante primária, uma dificuldade de drenagem e você tem risco de formar cálculo primário no colédoco, porque vai ficar a bile estagnada. Aí você usa o ácido ursodeoxicólico para fluidificar a bile, para facilitar a drenagem e para tentar evitar que forme cálculo primário. Mas não é para dissolver cálculo, certo? Então vamos tirar isso daí, tá? Obrigado aqui, Jordana, descompliquei, isso é meu objetivo mesmo, tá? Eu já falo para vocês, medicina é muito fácil, a gente que não estuda, né? A fisiologia é lógica, é só entender as coisas, né? Às vezes o paciente não lê o livro certinho, não vem com todos a clínica clássica, mas você tem que fazer as hipóteses, tá? Quanto tempo se deve ficar com o tubo T de drenagem? Aí também é rotina do serviço, tá? O clássico, dreno de Kerr, 21 dias, tá? Mas tem muitos trabalhos deixando 14 até 12 dias. Tá? Então o que é importante? Para quem nunca viu, colocar um dreno, é um T. Ele vai ficar uma parte do dreno dentro do colédoco e outra parte sai para fora aqui na parede e vai ficar num saquinho saindo bile. Aí você vai acompanhar o doente na enfermaria. Quanto que está saindo de bile todos os dias? A tendência é que aquilo lá vai diminuindo. Você desobstruiu a via biliar, passou uma semana, 2 semanas, joga um contraste e bate um raio-x pelo dreno. Faz uma colangiografia pelo dreno. O contraste está chegando no duodeno, tá beleza? Normalmente depois de 14 dias já pode tirar.
Aí aquele buraco que fica lá no colédo com o professor, não tem problema. Depois de 2 semanas você já tem uma fístula que está orientada. O organismo vai bloquear aquele buraco e vai cicatrizar sozinho. Se tirar antes de 12 dias, costuma dar fístula. Normalmente 14 dias. Tem serviço que ainda fica 21, tá? Isso não serve para transplantado. Transplantado que toma imunossupressor, corticoide, não faz esse bloqueio. Se colocar dreno, que é raro, tem que ficar mais tempo, tá? Eu recomendo que vocês acompanhem na enfermaria paciente com dreno de Kerr, tá? Obrigado de nada. Pessoal de Pernambuco, grande abraço. Repetir os 4 Fs, fácil. Female, mulher, fat, obesa, fertility, multípara e forte, 40 anos. Vamos botar o 5º F, família, história familiar, tá? Colecistite entra com antibiótico ou só se tiver extravasamento? Colecistite aguda entra com antibiótico. Tá? Quanto tempo? E, pessoal, a literatura é confusa nisso, né? A gente tem os números cabalísticos na cabeça, né? 7 dias, 10, 14, 21. Não, o que a gente vê hoje em dia? Sem ser aquele paciente que está séptico, chocado, aquela colecistite grau 1, entra com antibiótico, tira o processo infeccioso, normalmente você faz mais 24, 48 horas, costuma ser suficiente. Né? Mas a maioria do serviço mantém 7 dias, tá? São aqueles paradigmas da medicina que a gente tem que sempre se questionar, tá bom? Tóquio 3, quanto tempo esperar até operar? Até o paciente tiver condição clínica. Né? Imediatamente, colecistostomia. Depois, quando que eu tiro a vesícula? Assim que ele melhorar. Não está mais instável, chocado, já opera a vesícula e tira. Pessoal do Maranhão, um grande abraço. Colecistite enfisematosa, entra com tratamento para anaeróbio? Sim, anaeróbio sempre está no nosso protocolo, tá? Litos de pequenos não se pode utilizar. Pedras pequenas usar ursacol. Ursacol como tratamento padrão número 1, não. É exceção. Ursacol é para evitar a formação de cálculo primário. Você vai correr risco, tá? Vai correr risco. Fala um pouco sobre as complicações da CPRE. Marcelo, CPRE, eu já tive muitos pacientes com complicação. Eu sou meio traumatizado com a CPRE. Quem me conhece sabe disso, né? É um exame excepcional, mas ele é um exame terapêutico. Ele não é um exame diagnóstico mais. Então eu faço o diagnóstico com ultrassom, com colangio-ressonância, com ecoendoscopia, exames não invasivos. Tá? CPRE tem risco de 3 complicações principais. A campeã é a pancreatite, está na nossa aula de pancreatite aguda lá. Pode ser muito grave. Outra complicação, sangramento, pode sangrar a papila. Outra complicação, pode furar o duodeno. Na perfuração do duodeno lá no retroperitônio. A gente chama isso de janela posterior. O indivíduo fez, olha que questãozinha de prova difícil para vocês aqui. Vou dar uma ideia, uma dica para examinadores. Pós-CPRE, foi um caso clínico, fez CPRE, no outro dia o indivíduo está com muita dor, você faz um raio-x e vê a presença de gás no retroperitônio. Olha lá, o rim desenhado, retropneumoperitônio. O que é isso? Perfuração de duodeno, tá? Tem que operar. Pipetazo, cobre. Complicações de CPRE já falei. Tratamento específico da colangite. Tá? Normalmente a gente usa aqui ceftriaxone e metronidazol com CPRE. Tríade de Higler, também falamos aqui, pessoal. Vamos lá. Tríade de Higler, obstrução intestinal, cálculo ectópico e aerobilia. Caso na colangite, ainda cálculo na vesícula, após o tratamento da obstrução, tem que tirar a vesícula, sim. Assim que o paciente melhorar clinicamente, tira a vesícula, senão vai passar outro cálculo, tá? Tubo T pode deixar 15 dias a 30 dias? Pode. Já vi paciente com 90 dias, o tubo T vai ficando apodrecido lá, pode. Né? Normalmente, depois de 14 dias, a gente já tira. O pessoal de Rosário, na Argentina, muita gente de Rosário me acompanha. Grande abraço aí, pessoal de Rosário, tá? Pessoal lá de Cidade do Leste também, ó, grande abraço para vocês. Síndrome de Mirizi, abscesso hepático, qual tratar primeiro? Trata primeiro o abscesso. Então, drena o abscesso, pode fazer uma drenagem percutânea, entra com antibiótico e o Mirizi, tratamento cirúrgico. Abraço para o pessoal da Bolívia também. Ó, já quer me complicar aqui o Leandro. O paciente está com clopidogrel, AS, com colecistite. Deve ser algum casinho que você está acompanhando lá, né? Tem que esperar 7 a 10 dias de suspensão da medicação? Aí, cara, é o famoso risco-benefício. Tá? Então, numa cirurgia eletiva, a gente tem que suspender o clopidogrel por um tempo. Agora, o paciente está chocado, tem que operar? Não, o que você faz?
Você vai fazer aí vitamina K, você vai fazer plasma, vai fazer o que for preciso para esse paciente e paciência, vai ver se risco-benefício. Um abraço aí, pessoal de Dourados, Silvano. Aqui, que mais? Clínica de tumor periampular. Tumor periampular, aqui, Yasmin. O paciente ele vai ter o quê? Icterícia colestática. A principal tumor periampular é o de cabeça de pâncreas, né? Vocês sabem. Então o indivíduo vai ter icterícia colestática, colúria, colia, aumento de bilirrubina, principalmente bilirrubina direta, tá? Além disso, o indivíduo vai ter vesícula palpável, que é o sinal de Courvoisier-Terrier, porque está obstruído lá embaixo, a vesícula que é normal, ela não é doente, ela distende. Tá? Então o tumor periancular faz vesícula palpável. E pode ter toda a parte da síndrome neoplásica, com síndrome consumptiva associada. Principalmente a icterícia colestática, dilatação de via biliar intra e extrahepática e vesícula palpável, tá? Indicação de colangio percutânea e colangio intraoperatória, Ana Cláudia. Então são coisas diferentes, tá? Então assim, colangio percutânea é quando eu quero fazer uma drenagem da via biliar ou um estudo da via biliar para ou tratar ou para enxergar o que está acontecendo ali. Normalmente ele é terapêutico, é uma drenagem da via biliar. Colangio intraoperatório, você está operando a vesícula, você põe um catéterzinho pelo cístico, joga contraste e bate raio-x. Normalmente é um exame de diagnóstico, de investigação. Será que tem cálculo lá dentro ou não? Tá? Então você tem indicação de colangio intraoperatória. Isso eu vou falar para vocês numa aula que eu vou falar sobre colelitíase em geral, sem ser na urgência. Tá? Então você tem alto risco, médio risco, baixo risco. A colangio intraoperatória são os pacientes de baixo risco. A gente estratifica dessa forma, tá? Muito ansiosa para saber por diverticulite. Então, calma, sábado tá marcado já. Já vou marcar com vocês aqui. Tá? Então, sábado a gente vai fazer a nossa aula de diverticulite aguda, certo? Talvez eu vou fazer um pouquinho mais cedo só, tá? Que eu tenho aí um compromisso inadiável, mas a gente vai fazer uma aula para vocês no sábado. Deixa o vídeo sábado, sempre tem salvo, sempre tem os chorões que pedem o vídeo salvo, né? Fazer live de tratamento. Hérnia, claro, hérnia é um dos assuntos principais para a prova. É que a gente está no módulo abdômen agudo ainda, viu? Aqui, Paulette. Eu estou finalizando o abdômen agudo, então eu vou falar de verticulite, depois eu vou falar obstrutivo, vascular, perfurativo, hemorrágico, aí nós vamos mudar de tema. Tá? Então chegou no final aí, tenta ver aí depois, tá? Repetir os 4F, não vou repetir mais, já repeti 2 vezes, olha para trás aí. Ó, o pessoal já... Isso que é aluno bom, né? Aqui, ó, a Isa já respondeu para mim aqui, ó. Barro biliar é igual a microcálculo, cirurgia, tá? Suspender o Ursacol depende por que você indicou, Thalita. Tá? Muitos pacientes vão tomar por longos períodos, às vezes pela vida toda, quando tem colangite esclerosante, por exemplo, tá? Já falei aqui, se tiver na colangite cálculo na vesícula, tem que operar a vesícula, sim. Já falei, gestante 28 semanas com colecistite, e aí? E agora? Outro casinho clínico aí, né? Cadê o Alde Júnior Souza? Gestante, pessoal, você tem que botar na balança o risco-benefício. Já falei na aula de apendicite. Na apendicite, vale o risco, tem que operar sempre. Na colecistite, vamos colocar na balança. Né? Será que não é melhor neste paciente específico você fazer um tratamento clínico? Pode operar? Pode. Pode operar por vídeo? Pode, mas aí tem que ser primeiro ou segundo trimestre. Terceiro trimestre não cabe ali para fazer o pneumoperitônio. Tá? Então depende. Eu já peguei paciente com colangite grávida, né? Aí você vai fazer CPRE, vai fazer contraste, radioscopia, vai fazer radiação, é uma complicação. Mas tem que pôr na balança risco-benefício. Pode operar e pode ser por vídeo, principalmente primeiro e segundo trimestre. Mas não é nenhuma heresia você fazer tratamento clínico neste caso específico e operar logo depois do parto, tá? Observa cálculo no colédoco no ultrassom? Pode observar. O ultrassom não tem compromisso muito grande com o colédoco. O ultrassom tem compromisso com a vesícula. Tá? Ele vai ver dilatação de via biliar, intra e extrahepática. O paciente magrinho, aparelho bom, ele pode até ver cálculo no colédoco. Se ele conseguiu ver, já vai para a CPRE direto. Se ele não viu, não quer dizer que não tem. Aí você faz a colangiorressonância ou a ecoendoscopia. Sempre teve medo de CPRE, eu também tenho, tá?
Que mais? Posso deixar a live salva, vou ver. Colecistite, todas as etiologias faz antibiótico, sim. A litiásica também. Colecistite a litiásica, pessoal, o tratamento também é cirúrgico, tá? Então, existem situações atípicas. Aqui na minha cidade, vocês sabem que eu sou de Campo Grande, a gente tem uma experiência grande com dengue, né? Infelizmente, é triste dizer isso. Mas eu já vi alguns pacientes com colecistite por dengue. Costuma ser um quadro um pouco mais brando, muitas vezes tratamento clínico. Mas normalmente colecistite litiásica é grave e o tratamento é cirúrgico. Vai ter Murphy positivo, vai ter parede espessada, vai ter leucocitose, só não vai ter o cálculo. O que mais aqui? O pessoal de Portugal, oh, que legal, pessoal. Ei, a internet é muito legal, né? Colangio transquer antes de retirar, normalmente sim. Antes de tirar o dreno de quer, a gente faz uma colangio para ver se está pérvio, né? Para ver se não tem obstrução da via biliar. Se tiver um cálculo lá embaixo, entupido, você tirou o dreno de quer, o que vai acontecer? Não vai fechar o buraco dele, porque tem pressão para baixo, a bile vai bater, vai voltar e vai sair pelo buraco do quer. Vai fazer uma fístula biliar de difícil tratamento, tá? Obrigado, pessoal de Minas Gerais também. Obrigado aqui, Ricardo. Obrigado aqui, Leandro, também. Fico feliz, pessoal. Colangite, para fazer CPRE, precisa esperar quanto tempo de tratamento de antibiótico? Gustavo, olha só, é boa essa sua pergunta. Até um tempo atrás, existia um medo de fazer CPRE na colangite. Porque na hora que você joga o contraste ali, você acaba jogando as bactérias para dentro do fígado, né? Então vai fazer uma infecção ascendente. Hoje em dia a gente não tem esse medo mais. Você faz com pouca pressão, só que sempre tem que drenar a via biliar. Tem que fazer papilotomia, tem que tirar o cálculo, ou no mínimo colocar uma prótese. Então não precisa esperar nada. Já entra com antibiótico e já faz, certo? Mais cedo seria espetacular no sábado? Ó, boa ideia. Vamos tentar marcar um pouquinho mais cedo. A gente vai se falando essa semana. Vamos fazer uma enquete aí. Eu fui fazer uma enquete aí, nunca tinha feito. Botei a resposta errada. Foi uma tragédia, pessoal. Mas vocês entenderam, né? A Ana tá pedindo deixa. Vou deixar para você, Ana. Beijo aí. Tá lá de plantão lá no Sírio. Que mais? Essa conversa aqui no Insta é muito produtiva e esclarecedora. Obrigado. Legal, legal. Obrigado vocês pela presença aqui, tá? Pessoal, acho que é isso, né? Primeira conduta na colangite, acesso venoso, volume antibiótico. Assim que der, drenar a via biliar. Diâmetro do colédoco dilatado no ultrassom? Pode ser confiável, sim. Obrigado aqui na Lígia. Indicações de dreno de Kerr? A princípio, assim, por princípio, sempre que a gente abre o colédoco não é um órgão assim que gosta muito de sutura, igual o ureter, né? O ureter, quando abre, você deixa um duplo J lá dentro para moldar. O colédoco, assim, como regra, também deixa um dreno de Kerr, porque senão ele dá estenose. Existem hoje trabalhos de sutura primária, tá? Mas, a princípio, sempre que abrir o colédoco, coloca dreno de Kerr, com exceções. Pernambuco, grande abraço. Argentina, Paraguai. Pessoal do Pará, Laércio, olha que legal, gente. Um grande abraço pro pessoal do Pará. Pessoal de Belém, pessoal de Manaus também me chamou para dar uma aula lá outro dia. Rondônia, grande abraço para Rondônia. Cidade Leste também. Eu vou dar uma aula em Dourados também daqui a pouco. Pessoal da Espanha, olha só, gente, que legal. Obrigado aqui pelos elogios. Sábado tem aula normalmente, sim, Thalita. Que é moleza? Não. Sábado passado não deu, porque eu estava voltando do congresso, né? Diverticulite, Rio Grande do Sul, grande abraço. Barreiras, na Bahia. Obrigado aqui, Alessandra. Não tem afinidade com a cirurgia, mas vai ter. Começa a estudar para você ver se você não vai querer fazer cirurgia. Foz do Iguaçu, Cochabamba, João Pessoa. Olha lá o pessoal de Manaus. Vamos sim, vamos marcar uma data aí. Eu tenho recebido bastante convite aí. Pessoal, vai dar uma hora aqui agora, já vamos encerrar. Então, gostei bastante, deu para responder muitas dúvidas, tá? Então, obrigado pelos elogios, tá? Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo e a gente batendo o recorde cada vez mais aqui nas nossas lives, tá? Então, vou tentar deixar ela aí por um tempo para quem não viu, tá? Vocês me ajudem a divulgar e vão lá no canal do YouTube, quero ver vocês lá, tá? Já passei de 200 mil visualizações, né? Tô virando um youtuber já, então... Pessoal, um grande abraço para vocês, beijo para todos. Feira de Santana, tá bom?
Quem achou que está travando aí, assiste na repetição, tá? Cuidado com a internet de cada um aí. Tchau, tchau.